Boa noite. Louvado seja Deus. Eu não sei se está calor aqui nesse Rio de Janeiro, né? Gente, que coisa é essa, hein? Daqui a pouco a gente vai começar a pedir chuva, né? Mas Deus é bom, né? E a sua misericórdia dura para sempre, né? O tema desta noite é para que você não pare de adorar. Viu? Como você pode encarar, às vezes numa situação de luta, né? De adversidade, e mesmo assim você tem que adorar a Deus. No desânimo a gente perde a vontade de orar, a gente perde a vontade de ir à igreja, a gente perde e a gente perde. Né? Mas interessante que eu lembro de um diálogo que Jesus teve com a mulher samaritana, à beira daquele poço, né? E nós vamos ler Evangelho de João, capítulo 4, versículo 19, na NAA. E a gente se lembra, né, daquela conversa, aquela coisa toda, né? E então, olha lá, a mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Que bacana, né? Olha só, preste atenção nessa frase. Vocês dizem que o lugar que deve adoração é Jerusalém. Ela estava falando com Jesus, o rei dos judeus. E ela era samaritana. E ela continua. Ou Jesus respondeu para ela: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Caramba! Olha, não é brincadeira não, hein? Eu me sinto assim diante de Jesus, procurando, né, a minha condição. Será que eu tenho sido esse adorador em espírito e em verdade? Essa é a reflexão desta noite. Porque a coisa hoje está meio confusa. Por exemplo, hoje nós ouvimos música gospel, né? E achamos que é louvor.
E aí? Agora, nós escutamos hinos tradicionais, antigos, que era louvor, ou que são louvores, né? Então há certa confusão de interpretação, de entendimento. Hoje você vai num supermercado, tem lá música gospel. Aí você fala assim, pô, será que o cara, o dono, o gerente é evangélico? Não, ele quer pegar o pessoal evangélico. Aí bota uma música evangélica. Aí você vai no outro dia e já não tem mais essa música evangélica. Gospel já é outro tipo de música. E aí? E como então definir esse verdadeiro adorador? Eu peguei uma definição muito bacana de um pastor, que eu sigo. E ele diz o seguinte: adorar em espírito e em verdade significa honrar a Deus e render-lhe graças de uma maneira tão profunda que envolve todo nosso ser. Caramba, hein? Olha, uma maneira tão profunda que envolve todo o nosso ser. Você vê então algumas falas de Paulo, que ele se sentia, já numa condição de adorador. Ele já não vivia mais. Cristo vivia nele. Olha que bacana. A que ponto chegou esse apóstolo? E aí eu pego essa definição e falo, caramba, será que eu estou chegando lá? Será que eu estou perto de ser, essa pessoa que de maneira tão profunda se envolve com as coisas de Deus, se dedica às coisas de Deus? Mas nós precisamos nos esforçar para isso. A gente precisa pegar as coisas de Deus, essas coisas que Deus nos confiou, e fazer o melhor. Por quê? Porque nós vamos prestar contas daquilo que Ele colocou em nossas mãos. Amém? Eu tenho essa preocupação. Tenho essa preocupação, né? Afinal de contas, Deus me colocou aqui em 1993. Olha só. E olha quantas vezes eu já tentei sair, né? Falei, Deus, não dá, né? Aí Deus, dá sim. Fica aí. Aguenta só mais um pouquinho. E Ele vai renovando as minhas forças, como vai renovando as suas também. E aí quando a gente percebe, já passou mais um ano, mais um período, e Ele sustentou você. Esse é o processo de sustentação do nosso Deus. Então, quando a definição fala essa adoração genuína, será alcançada somente pelos verdadeiros adoradores. Então você vê, somente os verdadeiros adoradores expressam a Deus uma adoração genuína, uma coisa mesmo bacana. Aí a samaritana, ela queria saber quem eram os verdadeiros adoradores. Perguntou a Jesus, porque de fato, se Jesus falar para ela que para adorar tinha que ser em Jerusalém e não era ali, aquela coisa toda, ela ficou em dúvida. Mas gente, ela estava com o coração tão aberto, ela queria aprender. E é muito bom quando a gente se apresenta a Deus querendo aprender. Quando a gente se humilha e dizendo para Ele, Senhor, eu não sei nada, eu preciso aprender de Ti. E aí então, esta mulher, ela naturalmente queria saber o que é ou quem são os verdadeiros adoradores.
E aí ela diz, não podemos adorar a Deus, né, naquele lugar ou naquele outro lugar, mas nós, naturalmente, sabemos que não podemos adorar a Deus de qualquer maneira. Eu sou muito exigente comigo, né? Sou muito exigente comigo. Às vezes a gente se torna meio chato, porque, né, já passou de uma certa idade, já tem outro entendimento da palavra de Deus, do que é a obra de Deus. Então há essa dificuldade. Hoje, né, a gente olha a juventude, tem uma visão diferente, né? A gente vê as crianças, tem uma visão diferente, até de pai e mãe, que eu, como mais antigo, fico meio admirado. E aí então, nós vemos, né, que nós temos que fazer o melhor, temos que adorar, né, de uma forma responsável, temos que cuidar da obra de Deus com apreço, como se, poxa vida, como se fosse algo, né, para nós, pessoal. Porque não adianta, a gente aprende e não pratica. Não adianta. Eu lembro, né, vou contar aqui de novo, por isso que é ruim ficar 29 anos no mesmo lugar, né? Ver se eu peço uma transferência, vou para outra, porque, puxa vida, né, falando a mesma coisa há 29 anos. Mas eu lembro quando eu comecei a minha carreira ali em Bangu, na Rua da Chita, com o pastor Valdeci Ferreira, e ele me convidou para o ministério. Gente, que emoção. Tantas emoções, né? E o Erasmo Carlos partiu, né? Tadinho. Aí eu fiquei, gente, mas eu fiquei tão feliz. Hoje parece que as coisas são diferentes. Hoje a gente convida uma pessoa para o ministério, ela fala assim, eu vou orar. Eu vou conversar com Deus, quer dizer, eu não tenho mais autoridade para, né, chamar alguém, porque alguém vai ter que conversar com Deus, porque Deus não falou comigo, vai falar com ele. Gente, que isso? Estranho, né? Eu saí daquele culto feliz da vida, eu com 6 meses de convertido. Olha só, quantos anos você tem? Né? De convertido. Eu tinha 6 meses. E o pastor me chamou para começar a aprender com ele. Foi uma felicidade muito grande. E naquela época tinha que usar terno. Olha que moleza hoje. Né? E ele ainda perguntou para mim, o irmão tem terno? Eu falei, tenho quando casei. Né? Tinha um terno de quando eu casei. Quer dizer, eu tinha casado, já tinha uns 10 anos, sei lá, e eu ainda tinha o mesmo terno. E ainda dava, abotoava e tudo. Só que estava velhinho. E aí? Mas fui lá e comprei 2 ternos. Gente, no próximo culto, já fui internado. Aquele negócio de gravata. Falei, caramba, acho que eu vou casar de novo. Casei com Jesus. Então você vê, as coisas mudaram. Eu lembro que uma vez eu chamei um cidadão, convidei na Arthur Rios ali, para fazer parte do ministério. Um cara dedicado, estava ali comigo, ajudando na obra, em todo lugar. Mas quando eu chamei ele para o ministério, ele falou assim, pastor, eu vou ter que pensar. Pensar, não é orar não. Eu vou ter que pensar. E ele pensou, e depois ele falou para mim que não. Não dá não. Deixa eu aqui mexendo na obra, deixa eu quebrando parede, mas
deixa eu quieto. E ficou feliz da vida, e eu fiquei feliz da vida com ele, que ele foi sincero. E agora eu olho para esse texto, né, e vejo a definição, né, de adoração, que eu não posso adorar a Deus de qualquer maneira, eu não posso fazer o que eu faço, que Deus me delegou de qualquer maneira, não posso. Eu tenho que buscar forças, não sei, né, para fazer o melhor. Então, eu digo para você, Deus jamais aceitará algum tipo de adoração que não esteja em conformidade com a sua vontade. Adoração a Deus tem que estar em conformidade com a vontade dEle, com a palavra dEle, amém? A palavra dEle. Porque senão não adianta. O que adianta eu adorar do jeito que eu quero adorar? Não, mas eu quero assim. E aí? Não, eu tenho que adorar de acordo com a vontade de Deus, com a visão que Ele colocou dentro de mim. E aí eu vou poder então crescer. Aí o que acontece? Eu lembrei de uma personagem da Bíblia. Você pensa que só culto de mulheres que fala de mulher? Não. Eu lembrei de uma mulher da Bíblia. Caramba, que adoração. Miriam. Vocês lembram de Miriam? Tadinha de Miriam, né? Se não lembram quem é Miriam, eu vou contar para vocês, né? Miriam é a irmã de Moisés. Se você ler, né, lá no Antigo Testamento, a história de Moisés, lembra que Faraó mandou matar as crianças do sexo masculino? E aí Moisés estava na fila. A mãe de Moisés, o que fez? Isso dá muito na escolinha lá, né? As crianças adoram essa história, né? Aí eu estou voltando a ser criança, já que eu não fui criança, né, crente, só depois de 30 anos que eu me converti, né? Aí o que essa mulher fez? A mãe preparou lá, né, um cestinho, passou betume, aquela coisa toda, né? E colocou no rio. Gente, eu acho fora de série essa história. Aí o que aconteceu? Colocou lá o cestinho no rio e Moisés foi lá, né, boiando. E quem estava de olho? Miriam, a irmã. A irmã foi acompanhando e tal, aí de repente a princesa, filha do faraó, você percebe como Deus trabalha? Aí a princesa, filha, né, de faraó, encontrou aquele bebezinho dentro do... Gente, né? Fosse um gato, um cachorrinho, mas não, era Moisés. E Miriam estava de olho. Aí quando a princesa pegou esse cestinho, né? Aí entrou Miriam na história. E nada combinado, gente. Era uma coisa de Deus. Olha só, você precisa confiar em Deus. A gente fica desesperado. Não, Deus está no controle da sua vida, pô. Tem que confiar nisso. Ah, será que Moisés vai morrer? Meu Deus, vai se afogar, vai afundar? Não. Deus planejou aquilo tudo. Aí quando a mulher pegou, né, essa mulher hebreia, né, aliás, essa mulher, princesa, filha de Faraó, quando ela pegou o cesto, aí veio Miriam.
Aí Miriam falou assim: puxa vida, a senhora não quer que eu arrume, né, uma mulher hebreia para amamentá-lo? Oh, legal! Olha só, gente, se fosse nos dias de hoje, coitada de Miriam, né, ia ser condenada. Aí ela concordou imediatamente. Aí o que aconteceu? Moisés foi levado para a própria mãe cuidar. Olha que bacana. Por que eu estou falando isso, gente? Não tenho nada com Moisés, né? Eu quero falar de Miriam. Então você vê que a Miriam, com certeza, já era uma criança cuidada, criada nos caminhos do Senhor. Amém? Era. Por quê? Porque ela, intuitivamente, ela ouviu Deus e ela foi fazendo o processo. Gente, como é bom obedecer a Deus. Aleluia. Como é bom obedecer a Deus. E aí então a criança voltou aos braços da mãe, olha só, ao peito da mamãe. Que bacana. Aquela criança teve um livramento muito grande. Não morreu. Não morreu porque Deus tinha um projeto na vida desse homem. Olha só, Deus tem um projeto na sua vida. Você pode estar num cesto de vime, né, com betume ou sem betume, pode estar sem boia, né, pode estar afundando, mas Deus tem um projeto na sua vida. Ele começou e vai concluir, amém? Acredite nisso. Gente, que maravilha, você pode imaginar a felicidade dessa mãe? Falou, caramba, eu pensei que eu fosse perder meu Moisés, e olha, Moisés está aqui, gente, e contou ali, olha, né, agora eu vou continuar cuidando dele. Moisés agora tinha duas mães, viu? Tinha a princesa e tinha a verdadeira mãe. Que coisa maravilhosa, né? Teve uma oportunidade de ficar perto do seu filho. Eu coloquei aqui em letras garrafais. Por que você ainda duvida de Deus? Por quê? Porque quando você está passando por um vale, a dúvida entra no seu coração. Por quê, né, que Deus lhe chamou e você tem dúvidas disso? Nós temos que entender isso. Você vê esse plano aqui maravilhoso de Deus, né? Miriam cresceu, Moisés cresceu, Arão cresceu, e se tornaram uma família para adorar a Deus. Uma família de Deus. Então começou lá, em criança. Você que tem o privilégio de ter os teus filhos hoje na escolinha, aprendendo a palavra de Deus, é um privilégio. Porque muitos não tiveram esse privilégio. Encontraram Jesus com a idade mais avançada, os filhos já criados, os netos já arredios, né? Seguem os pais, a gente que é avó, ou avô, né? Os avós, aí quer levar para a igreja, não consegue, porque os filhos têm a visão dos pais, né? Estão vivendo lá o momento deles. E a gente só tem que orar, pedir a Deus que salve os nossos netos e salve os nossos filhos também, né? Aí olha que bacana. A palavra de Deus diz que Miriam se tornou uma profetisa. Está vendo? Uma mulher de Deus.
Gente, dirigir mulher deve ser muito difícil, né? Mas Miriam, ela liderou as mulheres de Israel, liderou com música, com danças, que bacana, né? E um poema de louvor a Deus, celebrando a travessia do Mar Vermelho. Tem alguns, né, que até não concordam muito com a atitude de Miriam, que comemorou a travessia do Mar Vermelho, né, dançando, pulando, fazendo coreografia, aquela coisa toda. Acho que é por isso que hoje a gente vê muita coreografia, né, nos cultos, né? Deve ser. Por quê? Porque ela estava celebrando, ela estava adorando. Por quê? Por causa do livramento que o Senhor concedeu aos israelitas contra os egípcios. Gente, era motivo de festa, era motivo de alegria. Então, como todos nós, Miriam também tinha os seus defeitos. Olha que tristeza. Eu mudo até o semblante. Quando eu lembro disso. Mas eu lembro por causa de mim, que sou cheio de defeito. Miriam também tinha defeito. Olha só, Miriam, eu vou repetir para você entender. Não entender, fica vendo o vídeo depois. Miriam foi criada nos caminhos do Senhor. Foi orientada por uma mulher hebreia, aprendeu os preceitos de Deus, do judaísmo, festejou, comemorou, adorou a vitória que o povo teve na travessia do Mar Vermelho, no livramento. Não foi só atravessar, não. Foi o livramento de não cair nas mãos dos egípcios. Aí o que aconteceu? Miriam, Arão se rebelaram contra o seu irmão Moisés. Preste atenção numa coisa, olha só. Você que está passando por um deserto, evita tomar decisões. Evita comentários. Evita murmuração. Evita reclamação. Porque nós vemos aqui que esses dois irmãos eram família, gente. Miriam, Arão e Moisés, os três. Moisés casou. E aí Miriam e Arão se rebelaram contra o seu irmão. Supostamente por causa do seu casamento com uma mulher cuxita, como diz a Bíblia. Então a tendência, por que será que eles se incomodaram com o casamento de Moisés? Por quê? O segredo está quando eu falei do deserto. Eles estavam num deserto, gente. Deserto é enfadonho. Deserto é só poeira. É só areia. Não tem água. Por isso o nome é deserto. E aí, naturalmente, eles não se policiaram. Eles estavam afrontando a autoridade de Moisés, não por causa do casamento. O casamento entrou aí, né, como a gente tem sempre uma desculpa, né? Uma justificativa. O casamento entrou como uma justificativa. Mas na realidade, eles estavam afrontando o irmão Moisés por inveja.
Bom, mas inveja é por inveja. Você já imaginou nesse grupo que nós temos aqui, crescer a inveja? Pô, porque o cara ali do teclado toca mais do que o baterista, mas é instrumento diferente, pô. Ah, mas o cara ali que bate aquele negócio ali, né, que eu nem sei que bagulho aí, né? Você já imaginou? Se um invejar o outro, se me invejarem, ainda bem que eu não sou tão bom mesmo, nem causa inveja. É bom mesmo a gente não ser bom, porque quando é bom, a inveja cresce. E Moisés era bom, gente. E aí cresceu uma inveja no meio dos irmãos. Ô Enzo, vê para mim Números 12, 2. Vamos ver se eu peguei direitinho aqui. Olha lá, Números 12, 2. E disseram: será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Será que não falou também por meio de nós? E o Senhor ouviu o que eles disseram? E o Senhor ouviu, desculpa a interrogação, né? E o Senhor ouviu o que eles disseram. Então, olha só, aí está a inveja. Por quê? Porque Deus se pronunciava através de Moisés. E isso deu uma inveja, deu sei lá o quê? O que dá no ser humano? Hã? Ah, será que Deus só fala através do pastor Ailton? Caramba, olha, isso foi muito ruim. Muito ruim mesmo, né? Que aí quando diz que Deus ouviu, olha, nem precisou Moisés fazer fofoca, gente. Moisés podia ir lá falar: ô Deus, o senhor não sabe o que Miriam falou de mim. Não precisou de fofoca. Sabe por quê? Porque Deus é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Lembra que eu preguei isso no domingo, né? Que Deus conhece o coração. Deus conhecia o coração de Miriam, de Arão. O Arão foi como bobo. Tadinho, né? Aí o que Deus fez, gente? Puxa vida. Esse comportamento invejoso de Miriam e Arão, ele foi repreendido energicamente por Deus, justamente para preservar o seu povo escolhido. Deus não podia, né, passar um pano quente. Não, essa menina começou a cumprir a minha visão lá no rio Nilo, né? Acho que foi até no rio Nilo, né? Não, ela deu uma rateada aí, mas não. Deus puniu ela de uma forma bem dura, né? Por quê? Porque eles agiram com imaturidade, eles agiram com rebelião contra aquele que Deus havia escolhido para ser o líder do povo. É como eu falei aqui domingo, a gente tem que tomar muito cuidado quando levanta a voz contra um líder. Às vezes a gente acha que o cara está fazendo isso, está fazendo... Isso é problema dele, né? Se ele está fazendo, isso é problema dele com Deus. Nós avançamos quando julgamos esse líder. E foi o que aconteceu aqui. Eles falaram do homem que Deus levantou. E tiveram, né, um troco, caramba. Deus não teve pena não, gente. Então, na ocasião, Miriam imediatamente foi tomada de lepra. Caramba.
A Bíblia diz que ela ficou branca como a neve. Você pode imaginar isso? Camisa ali do Rubens, ela branca. Você olha para Miriam e vê Miriam daquela cor. Caramba, a mulher normal e de repente, né? Simplesmente porque essa frase para Deus dói, gente. Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Puxando a glória para si. A gente tem que aprender o seguinte: a glória sempre tem que ser de Deus. Ah, foi bom o culto, foi uma maravilha, a palavra abençoada, o nosso congresso jovem foi uma benção. A glória tem que ser de Deus, não nossa. Nós somos simples instrumentos. Olha, instrumentos privilegiados. Ele dá uma colher de chá para a gente, que a gente nem merece isso. Mas ele dá uma oportunidade, como deu a Miriam, pô. Puxa vida. Ela ficou branca como a neve. Mas o que aconteceu? Deus não volta atrás, né? Vacilou, ficou branca. Aí, naturalmente, chamaram Moisés. Moisés não sabe o que está acontecendo lá. Teu irmão, a tua irmã falaram mal de você, e Deus foi lá e... eu estou aqui criando, imaginando. Rapaz, a tua irmã está branca como neve. Moisés correu aonde? No lugar certo. Ele foi a Deus. A Bíblia diz que Moisés, então, orou a Deus por sua recuperação. E Deus atendeu a oração de Moisés. Olha que benção. O Moisés não era nem para ter orado, né? Se a gente for olhar pelos olhos naturais, não, deixa ela branquinha mesmo. Mas não. Moisés, segundo a Bíblia, era o homem mais manso da terra. Ele não tinha, se ela tinha ciúme da mulher dele, da esposa, e aproveitou para falar essa bobagem, não tem problema. Ele foi lá e intercedeu por ela. E olha que Deus ouviu. Eu fiquei impressionado com isso aqui, eu vou contar para você, né? Caramba, coisa de louco mesmo, né? Moisés então orou a Deus por sua recuperação e Deus atendeu a oração de Moisés. Olha só, você é uma pessoa muito feliz, porque tem alguém que ora por você. Tem alguém que ora por você. Tinha alguém que orou por Miriam e foi atendido. E não foi porque era Moisés, não, gente. Porque essa mulher era uma adoradora. Ela, lamentavelmente, falhou, errou. Foi disciplinada, né? Pronto. Então eu agradeço porque tem alguém orando por mim. E Deus atende. Deus me livra, Deus me abençoa. Essa é a grande realidade. Deus atendeu? Atendeu. Legal. Mas a Bíblia diz que Miriam foi envergonhada, ficando fora do acampamento dos israelitas por 7 dias. Interessante, né? O número 7 é fora de série na Bíblia, né? 7 é perfeição.
E eu fico tão feliz porque Deus me deu um CPF abençoado. Olha só, escuta só. 547 372 147. Controle 87. Caramba, meu CPF tem 7 em tudo quanto é lugar. E eu sou imperfeito. Até o CPF de vez em quando está negativo. Mas Deus é maravilhoso. Ela ficou 7 dias lá fora do arraial, não podendo ter contato com ninguém. E o que aconteceu nisso? Olha só, uma coisa chama a outra. Atrasou a peregrinação 7 dias, gente. O pessoal teve que ficar esperando. Não podia o pessoal ir embora e deixar Miriam. E a Bíblia diz que durante esse período o povo de Israel não continuou a sua peregrinação. Então olha só, vigie, irmão, para que você não atrase a vida dos outros. Então olha só, você pode se alegrar por ser um instrumento para abençoar a vida de alguém, mas não faça disso um troféu. Amém? Não, porque Deus me usou, né? Pô, porque Deus, né, me usou e eu curei fulano, eu orei e fulano venceu. Para que isso? O troféu é de quem, afinal de contas? Vou contar uma historinha para você. Já devo ter contado umas 50 vezes. Rapidinho. Na minha carreira eu tive um pastor e aprendi muito com ele. E ele, né, tinha o dom, estava com o dom, né, de cura e libertação. E aí então, vamos que vamos. Igreja cheia, pessoas sendo libertas, curadas através do ministério dele. E ele falava para a gente, olha só, Deus me usou tremendamente numa cidade, nem vou falar a cidade, porque senão, né, ele pode descobrir que é ele escutando isso. Ele vai descobrir, porque ele falava para a gente, né? Na nossa reunião de ministério ele contava a versão dele. E ele falou assim, caramba, não sei por que foi acabando. Eu sempre aprendi e sempre ensinei que o dom é transitório. Hoje você tem um dom, amanhã pode ser que não tenha. Por quê? Porque o dom é do Espírito Santo, não é seu. Amém? Não é seu. E aí o que acontece? Ele orava, já não acontecia mais nada. Mas ele insistiu, alugou lá um cinema, sei lá onde, né? E ele ia, já não ia mais ninguém no cinema, já estava vazio, e aí ele e a família, e aí um dia ele foi trocar a fechadura do cinema. Aí ele falou, então é para parar mesmo. Então você vê, e parou. Mas não deixou de continuar pastoreando, não. Só que esse dom, né, parou. Então nós vemos, né, que a gente pode se alegrar por ser um instrumento. Mas a gente tem que estar sensível ao Espírito Santo para a gente entender, será que eu estou fazendo porque eu estou no pique? Ou porque Deus está movendo? Senão não tem valor. Eu tenho que fazer para agradar a Deus.
Eu tenho que ser instrumento de Deus para abençoar vidas, mas o troféu não é meu. A glória não pode ser minha. Amém? Viu? Então, se você está enfrentando lutas e dificuldades, não desista. Não blasfeme. Prossiga firme e confiante. Se vai falar e vai reclamar, fica quieto. Vai ter gente que vai catucar para ver se você reclama. Mas não adormece. Perde a sensibilidade. Não entre nessa jogada. Para que você não tenha problema com Deus. Então prossiga, continue firme, confiante que Deus está no controle. Estava no controle de Miriam. Miriam não ficou leprosa a vida toda. Foram só 7 dias, gente. Ela não ficou leprosa para sempre. Foi só uma disciplina. Embora tivesse que sofrer essa disciplina e as consequências do seu pecado, ficando 7 dias fora do acampamento, ela voltou para o meio do povo como uma mulher perdoada. Não é muito melhor? E se Deus não a perdoasse? Ué, cadê Miriam? E Miriam ficou. A gente veio embora, ela ficou lá, sei lá. Não. Eu vou repetir para você, Deus está cuidando da sua vida. Ele não vai abrir mão de você. Aleluia. Porque não abriu mão dessa profetisa. E essa mulher foi uma bênção, gente. E segundo aí alguns estudiosos, né? Essa mulher, quando dançou, quando vibrou, quando já devia estar com 80, 85 anos de idade. Você já imaginou? Uma mulher que adorava a Deus com intensidade. E é isso que Deus quer. É isso que Deus quer de mim e quer de você. Um verdadeiro adorador. Amém? Maravilhoso Deus. Em nome de Jesus, Senhor, te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, porque nós estamos tentando te adorar verdadeiramente. Então ajuda a cada um de nós, Deus, para te agradar, para sermos, ó Deus, adoradores, em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Amém e amém.